Me digam aí. Professor, quando algum professor grava a aula assim, ele cria, gera um link do vídeo e coloca no YouTube, quando eles têm canal no YouTube. Ah, é A no maioria YouTube, né? já coloca no Meet, que é a mesma coisa. Eles colocam no Meet e a gente assiste no YouTube. Ah, pronto. É porque assim, eu peguei o link e coloquei, assim, é processo de aprendizagem mesmo, né? Coloquei direto no Google, aliás, no grupo do WhatsApp da primeira turma, e eu vi que ficava difícil de abrir. Então eu vou lá no meu YouTube, coloco essa aula e aí fica acessível para vocês, não é isso? É, geralmente os professores já têm o grupo do YouTube, aí eles gravam a aula e já pedem pra gente assistir. Uma vez o professor já pediu pra assistir mesmo sem fazer aula, e a gente assiste lá e fica lá. Salvo se a gente quiser assistir de novo, tipo revisão. Geralmente é assim, né, YouTube. Pronto, eu vou fazer isso. Depois eu vou ver essa questão. Era só para tirar essa dúvida. Bom, voltando aqui ao assunto, né? Então, hoje nós vamos estudar o que é a teoria do conhecimento, né? A teoria do conhecimento. Aí eu dizia assim, como está gravando agora, eu vou repetir o que eu falei, né? Nós estamos estudando o capítulo 9 do livro. No capítulo 9 do livro, a primeira coisa que é apresentada na página 104 é um afresco, um quadro de Rafael. Esse quadro é muito conhecido e ele retrata a escola de Atenas. No centro, então essas personagens que estão aí no quadro são filósofos, né? Representação de filósofos. No centro do quadro estão dois filósofos que influenciaram bastante o pensamento ocidental, que é Platão, que são Platão e Aristóteles. Platão ele aponta para cima, como que diz assim, o conhecimento está no mundo das ideias. Aristóteles está com a mão assim apontando para baixo, como quem chama a atenção de Platão, diz, não, o conhecimento está aqui no meio da gente, está na realidade, no dia a dia. Ora, essa teoria do conhecimento é justamente assim, como que os filósofos, no decorrer da história, eles desenvolveram a ideia de conhecimento. Eles pensaram a ideia de conhecimento. Ora, se nós formos olhar rapidamente os tipos de conhecimento, né, nós podemos dizer assim, nós temos o conhecimento chamado do senso comum, nós temos o conhecimento mitológico, nós temos o conhecimento religioso, científico e filosófico. Ora, o que é que diferencia um do outro? Vamos lá. Primeiro, o senso comum é o conhecimento que vem das opiniões, certo? Então, assim, quando a gente está entre os amigos, a gente conversa sobre várias coisas. Então, é, cada um tem uma opinião, né? Então, são as opiniões sem rigor, sem rigor. Ou seja, são o que nós chamamos de achismos. Eu acho isso, eu acho aquilo. Então, esse conhecimento ele surge naturalmente, certo? É, mas não é sistematizado. O que é sistematizado? Não é organizado. Se ele não é sistematizado, se ele não é organizado, ele é um conhecimento
que a gente poderia chamar assim de conhecimento que não tem muito fundamento, né? Então, no dia a dia, cotidiano. Né? Ora, ele é um conhecimento importante, porque é a partir dele que a gente vai é, partir para um conhecimento mais elaborado. Claro, a nossa experiência do dia a dia, os contatos que nós temos no dia a dia e tal. Mas não tem nenhum rigor. O conhecimento mitológico, ele é anterior ao filosófico. Podemos definir assim: é uma narrativa fantasiosa de caráter. Peraí, só um minuto. Vou dar uma definição de mito, né? Uma narrativa fantasiosa de caráter religioso que busca explicar algo. Então, assim, o que seria esse conhecimento mitológico? Quando o ser humano, o homem ou a mulher, ele não entende alguma coisa, ele procura dar uma explicação. Na Grécia Antiga era assim, digamos, o homem observava o mar, você sabe que a Grécia é composta de várias ilhas, né? Então ele observava aquele mar grande e via no final do mar a linha do horizonte, ou seja, mas ele não tinha um transporte potente que fizesse com que ele entrasse naquele barco e fosse para alto mar, por exemplo. Aí ele olhava e via aquela linha do horizonte e achava assim, olha, eu não sei explicar o que é que tem depois da linha do horizonte, no mar, então lá deve ser a morada dos deuses. Então ele criava uma narrativa, criava uma história para explicar aquilo que ele não entendia pela razão e associava isso a uma explicação de um Deus que fazia surgir as coisas. É como se, por exemplo, lá fosse a morada dos deuses, do Olimpo. Então essa narrativa fantasiosa, ela é anterior à filosofia porque ela não tem o uso da razão. É justamente baseada em poesia, em narrativa, né? Em uma historinha que o homem tenta explicar uma realidade que ele desconhece. O conhecimento religioso já é um conhecimento também que tem um aspecto da fé. Ora, por ter o aspecto da fé, a fé não se explica. Se a fé não se explica, não há rigorosidade. Então, o conhecimento religioso também é um conhecimento que não pode ser considerado pela ciência porque não tem um rigor, não tem uma elaboração exigente. Certo? E a fé, ela traz uma explicação sobrenatural que não cabe à ciência explicar, porque o sobrenatural, muitos filósofos vão dizer que não dá para ser explicado. Né? Já o conhecimento científico é um conhecimento rigoroso, sistemático, né? Que busca a verdade das coisas. Por meio do uso da razão. Então, ele procura provar através de estudos aquilo
que é afirmado. Ou seja, o conhecimento científico é aquele conhecimento elaborado que está dentro de uma comunidade, não é uma construção isolada, requer um rigor, assim como o conhecimento científico ou filosófico. Então, o filosófico é um eterno questionamento para que a ciência avance, né? Como o próprio nome diz, a filosofia é a amiga da sabedoria, né? É aquele que é amigo da sabedoria e busca é, aprofundar as coisas por meio da razão. Eu estou dando uma definição assim de filosofia, mas filosofia é muito complicada de se definir. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Que tanto o conhecimento científico como o conhecimento filosófico são conhecimentos mais elaborados, exigentes, conhecimentos que requerem uma profundidade, né? Ora, se nós estamos estudando teoria do conhecimento, nós queremos saber como isso começou. Então, o capítulo que a gente vai estudar agora é o capítulo que vai discutir justamente isso. Como é que começou essa questão da teoria do conhecimento, né? Aí, na página 105, começa assim. É assim. A teoria do conhecimento é a disciplina filosófica que investiga as condições do saber verdadeiro. Então, ó, vou dar alguns pontos aqui, né? Teoria do conhecimento. Então, a teoria do conhecimento, ela busca o quê? As condições do saber verdadeiro. Ora, então, desde o primeiro filósofo que rompe com o mito, a preocupação é descobrir o que são as coisas. Os primeiros filósofos, são chamados de físicos, os pré-socráticos, eles queriam descobrir a origem do cosmos, né? A origem de tudo, como surgiu o mundo, né? Então, assim, os únicos que vão negar essa teoria do conhecimento são os céticos, né? Então, os céticos é aquele que não acredita que há condição de chegar a alguma verdade. Cético é aquele que não acredita no conhecimento humano. Ele acha que o conhecimento humano não é capaz de descobrir a verdade, né? Então, a exceção na busca pelo conhecimento é... são os céticos, né? A exceção, deixa eu colocar aqui, são os céticos. Aqueles filósofos deixa eu ver só aqui. Colocam em dúvida, aqueles filósofos que colocam em dúvida a capacidade do homem conhecer a verdade.
Então, se eu coloco em dúvida, eu sou um cético. Se eu acho que a, a verdade é relativa, depende do ponto de vista de cada um, eu sou um cético. Né? Mas a teoria do conhecimento é essa possibilidade de conhecimento do humano. Então, como é que esse homem constrói esse conhecimento? São todos aqueles que acreditam no potencial que o homem constrói o conhecimento e que vai em busca dessa verdade. Esses filósofos desenvolveram a teoria do conhecimento. Certo? Agora, os primeiros filósofos pré-socráticos buscavam o princípio, né? Que a gente chama em grego de arché. Né? Ou seja, o princípio das coisas. O fundamento de todas as coisas. Mas há dois pensadores pré-socráticos que são um pouco mais que são mais importantes, assim, não é que são mais importantes, não vou usar nem esse termo. Eles deram uma base à, à teoria do conhecimento com uma certa que foi melhor aproveitado por outros mais na frente. São eles Heráclito e Parmênides. Então, os filósofos Heráclito e Parmênides é, influenciaram bastante os filósofos clássicos sobre a questão da teoria do conhecimento. Então, esses dois influenciaram mais do que os outros, certo? Vou colocar aqui só para ficar em destaque, porque aí se vocês depois pegando a gravação, vocês já ficam com uma explicação mais detalhada sobre isso. Então, são filósofos que influenciaram bastante os filósofos da era clássica. Né? Influenciaram bastante os filósofos da era clássica. Então vamos primeiro para Heráclito. Quero que Heráclito dizia. Heráclito. Heráclito e o devir. Eu vou falar um pouquinho de Heráclito, mas vocês encontram a discussão de Heráclito no livro didático. Aqui não vai dar para escrever, que é muita coisa. Na página 105. Eu vou só explicar, tá certo? Aqui, verbalmente. Ora, Heráclito procurou compreender a multiplicidade do real. Ou seja, para Heráclito, o mundo é um eterno devir. O que é isso? O mundo é um eterno vir a ser. Constantemente se transforma. Né? Então, Heráclito ele vai colocar assim, que o homem, por exemplo, nunca se banha duas vezes na mesma água do rio. Então, em Heráclito, há um eterno devir. Devir é uma palavra grega que significa vir a ser. Ora, por que a gente nunca se banha, nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio? Porque, ao entrar no rio, uma segunda vez, nós não somos mais os mesmos, nem o rio é mais o mesmo. O rio já passou, vieram outras águas, e você também se transformou, porque você é um eterno processo. Você nunca está pronto. Na visão de Heráclito, o eterno devir é porque a gente nunca está completo. A gente está numa constante contradição. Ou seja, a luta dos contrários faz com que a gente avance sempre.
A gente nunca vai estar pronto, mas vai estar em constante construção, né? Então, o ser, quando a gente fala o ser, é aquilo que explica a origem das coisas, né? Esse ser que explica a origem das coisas, para o humano, esse ser seria o múltiplo, ou seja, é esse ser capaz de ir se transformando continuamente. Ou seja, o ser humano é um fluxo constante, certo? Eu estou usando algumas palavras para poder entender Heráclito. Então, devir é uma palavra grega que significa vir a ser. O ser humano é um eterno devir, é um eterno vir a ser. As coisas nunca são paradas, elas estão em constante movimento. O ser humano, por exemplo, aqui eu estou dando uma aula a vocês. Vocês entraram nessa aula, vocês eram uma pessoa. Vocês entraram nessa aula pela simples discussão que nós estamos fazendo, pela interação que nós estamos tendo, pela discussão que a gente faz. Vocês se transformam e eu me transformo. Ou seja, o ser humano, ele nunca é o mesmo. Com poucos segundos ele já é outro, porque ele vai estar em constante aprendizado, ele vai estar em constante construção de si mesmo. E que nunca vai estar pronto. É esse fluxo constante. Essa é a teoria do conhecimento de Heráclito, certo? Então, o que mantém o fluxo do movimento não é o simples aparecer de novos seres, mas a luta dos contrários. Pois a guerra é pai de todos e rei de todos, vai dizer Heráclito. Ou seja, como é que eu conheço o quente? Porque tem o frio. Por que é que eu conheço o mole? Porque tem o duro. Por que é que eu conheço a paz? Porque tem a guerra. Por que é que eu conheço a justiça? Porque tem a injustiça. Por que é que eu conheço a morte? Porque tem a vida. Certo? Então, esses contrários, eles vão ajudar a compreender as coisas. Certo? O dinamismo de todas as coisas pode ser representado pela metáfora do fogo. Olha, porque o fogo, ele nunca está parado, o fogo está sempre se mexendo. Né? É a expressão visível da instabilidade, símbolo da eterna agitação do devir. O fogo eterno e vivo, que hora se acende, hora se apaga. O fogo não está sempre se mexendo, você vê o fogo que está sempre se mexendo. Ele hora se apaga, hora se acende, ele está em movimento constante. Então, essa é a visão de Heráclito sobre como o homem conhece o mundo. Conhece por meio das contradições. E, para Heráclito, o homem é um eterno devir. Ele nunca está pronto, ele está em eterna construção. Bom, concluímos aí o pensamento de Heráclito. Agora vamos para o pensamento de Parmênides. Espero ter feito vocês entenderem. Agora vem Parmênides, né? Vou colocar essas ideias de Heráclito aqui em cima para não confundir. Lembrem-se, quando os filósofos falam no ser, esse ser seria a força que potencializa que tudo exista. É como se fosse
a origem de tudo, né? É, que dá sentido a tudo, que tudo transforma, certo? Ora, em Parmênides, esse ser é imóvel. Ó, veja a grande diferença aí. Enquanto Heráclito, o ser é o devir, é o eterno vir a ser, é o fluxo constante. Em Parmênides, o ser é imóvel. Então, aqui em Parmênides, você vai olhar ele também a partir da página 105 do livro. Eu vou agora só argumentar, tá certo? Talvez eu coloque alguma coisa aqui, mas basicamente eu vou argumentar. Ora, então Parmênides, sua teoria também é chamada de heliática, influenciou de modo decisivo o pensamento ocidental. Criticou a filosofia heracliana, né? Ou seja, ao contrário do movimento constante, ele fala da imobilidade, né? Ou seja, ao contrário de achar que tudo flui, que tudo vai se transformando como Heráclito, ele acha que o ser que dá origem a tudo, essa origem de tudo, ele é imóvel. Porque para ele o ser não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ou seja, Parmênides conclui que o ser é único, imutável, infinito e imóvel. Então, para ele, o ser é único, imutável, infinito e imóvel. Ó, quando eu estou falando do ser, dá uma ideia, assim, muito para as pessoas de a ideia de Deus, né? Aqui eu estou falando de filosofia. Estou falando assim, que eles começaram a pensar e esse ser para eles é essa força que dá origem a tudo, mas não necessariamente é Deus, certo? Porque aqui a gente, quando começa a falar do ser, pode ser que a gente tente, passe a confundir um pouco essa discussão filosófica como se fosse a questão religiosa. Não é. Aqui a explicação é meramente racional. Não entra o aspecto da fé, não entra o aspecto. Não, eles, diante da realidade deles, eles queriam explicar a origem das coisas e, ao explicar a origem das coisas, eles trazem uma teoria, né, de como esse homem constrói esse conhecimento. Então, não está associado, quando eu falo ser como aquele que dá origem a tudo, que dá origem ao conhecimento, que dá origem às coisas, é uma discussão filosófica e não tem nada a ver com questão de fé, certo? Mas aí, para mim, vai dizer, o ser, diferente de Heráclito, ele é imóvel. É um ser único, imutável, infinito e imóvel. Deixa eu ver mais. Entretanto, porque não há como negar a existência do movimento no mundo, né? Claro, se o ser é único, imutável, infinito e imóvel, eu não posso negar que existe movimento no mundo. Dado que as coisas nascem e morrem, mudam de lugar, se expõem em infinitas multiplicidades. O filósofo explica que o movimento existe apenas no mundo sensível. Então, o movimento existe apenas no mundo sensível. O que seria o mundo sensível? É o mundo que nós vivemos. Então, para Parmênides, existe um mundo diferente desse mundo. Esse mundo é o mundo sensível. O que quer dizer mundo sensível? O mundo dos sentidos. Nós, seres humanos, temos os sentidos, né? Quais são os sentidos que nós temos? Nós temos o paladar, nós temos o olfato, nós temos
a audição, nós temos a visão, nós temos... Ou seja, esses sentidos nos faz conhecer o que nós temos aqui, no nosso mundo. Então, as coisas que se movimentam, as coisas que a gente percebe, que mudam de lugar, que estão aqui ao nosso redor, esse é que é o mundo sensível. Então, para Parmênides, há o mundo sensível e há outro mundo, que é o chamado mundo inteligível. No mundo inteligível, o ser é imóvel. Certo? Ora, então assim, ele vai entender que não tem como ele dizer que não existe movimento, então a percepção dos sentidos é ilusória para ele, né? E fundamenta apenas a opinião. Então esse mundo sensível, esse mundo sensível, ele é ilusório, e se fundamenta apenas na opinião. E se fundamenta na opinião. Certo? Já o mundo inteligível, grosso modo, seria o mundo da razão. Então, seria o mundo do pensamento. Né? Então, apenas o inteligível, ele é verdadeiro. Então, apenas o inteligível é verdadeiro. Certo? Então, identidade entre o ser e o pensar. Ao pensarmos, pensamos algo que é, e não conseguimos pensar algo que não é. Então, apenas o mundo inteligível é o mundo verdadeiro. Então, percebam, a teoria do conhecimento em Heráclito tem a ver com o movimento. A teoria do conhecimento em Heráclito tem a ver com o fluxo constante. A gente é um eterno vir a ser. A gente é uma eterna transformação. Certo? Então, a gente nunca se banha no mesmo rio duas vezes, porque quando a gente vai pela segunda vez, nós não somos mais o mesmo, nem o rio é mais o mesmo. Né? Professor, A luta dos contrários é... Pois não. Desculpa atrapalhar a aula, é que meu médico sai da reunião. Mas o professor Hã? vai gerar o link Não e assim entendi. eu assisto a Cortou. explicação, tá bom? Eu preciso sair da aula porque meu celular Ah, tá bom. descarregou. Agora eu vou... Certo, eu vou colocar depois a frequência lá no... Daqui a pouco vai terminar a aula, eu coloco a No grupo frequência do lá WhatsApp. no Zap mesmo. Para você não perder, Tá tá bom. certo? Tá. Ok? Bom, então, já em Parmênides, esse ser é um ser imóvel e há uma divisão entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Esse mundo sensível é o mundo que tem os movimentos, que a gente percebe as coisas, mas é ilusório e se fundamenta na opinião. Já o mundo inteligível é o mundo da razão, é o mundo do racional. Ele é imóvel porque apenas no inteligível, apenas na razão, se pode conhecer a verdade. Certo? Certo? Aqui ele não coloca que o mundo inteligível é o mundo da razão, mas se deduz. Né? Mas poderia ser também, por exemplo, eu vou até tirar isso aqui da razão, como se fosse o mundo da razão. Pode ser, inclusive, a ideia de um outro mundo mesmo, a parte. Como se existisse um outro mundo. Né? Ok? Deixa eu ver mais outra coisa. Bom, a aula está terminando, não vai dar muito para a gente aprofundar outras coisas. Mas, antes mesmo da gente terminar,
eu quero, que só vai até 11h50, né? Eu quero deixar uma coisa para vocês. Vocês vão fazer o seguinte, olha. Eu vou, no Zap, colocar um vídeo de 10 minutos. Um vídeo curto, 10 minutos. Eu quero que vocês assistam esse vídeo, que vai falar da continuidade desse assunto, certo? E do questionamento entre Platão e Aristóteles. Mesmo sem eu ter explicado ainda esse assunto, eu quero que vocês assistam o vídeo. Então, no grupo do WhatsApp, eu vou colocar o vídeo e vou colocar a nossa frequência, tá certo? Aí vocês não esqueçam de registrar a frequência e também assistam esse vídeo. É um vídeo curto. Eu acho que não chega a 10 minutos o vídeo. Aí eu quero que vocês assistam. Ah, não, 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 não. Desculpem, pessoal. Desculpem. Eu acho que esse vídeo é um pouco maior. Mas, mesmo que não dê para assistir agora, que vocês tirem um tempo e assistam. Eu acho que eu estou confundindo com outro vídeo. Esse é maior. Esse deve ter uns quase 40 minutos, salvo engano. Mas eu quero que vocês, no decorrer da semana, assistam esse vídeo. Não deixem de assistir. Aquilo é importante para compreender. E para as próximas explicações, para vocês já virem com um certo fundamento. E espero que vocês também façam a leitura do capítulo 9 todo, porque também ajuda na compreensão, fazendo a leitura. Ok? Alguma dúvida sobre isso? Então pode sair, eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp, tanto o vídeo como a frequência. Ok?